Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fala assim, que me está proposta. Aí? E olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aí ele chega em Jesus, depois de toda aquela gente, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando nas vossas almas. Tem uma proposta para cada um de nós, proposta boa. Alguém aqui já recebeu uma proposta irrecusável? Ninguém? Talvez um dia você receba uma proposta irrecusável. Boa, né? Que seja. E aqui a Bíblia fala de uma proposta irrecusável. Uma proposta que a gente possa olhar para frente, olhar para ela e ficar animados, porque no final de todas as contas, valeu a pena. Existem trabalhos tão difíceis, né? Trabalhos difíceis de fazer, de se preparar, né? Tanto trabalho difícil. A gente vê pessoas estudarem para os concursos, para algumas provas, estudam, assim, de rachar a cabeça. Mas a recompensa está depois. Não, a hora que der certo, aí vem a alegria, vem a felicidade. Que a gente precisa andar firme. A gente está na época de Copa, aquela coisa toda, mas não é de Copa, mas nas Olimpíadas de 1968, quem era nascido? Ninguém fala, irmão, não. 1968, existia um maratonista, o John Akawari. Ele era um sujeito que, na sua maratona, ele deslocou o joelho, ficou ferido. Mas, ainda assim, ele disse, eu vim de longe para esse lugar, e eu não vou voltar sem andar. Lembra disso? Você lembra? Está concordando ali? Ele é da idade desse cara aqui, ó. Brincadeira. E ele foi e disse, eu vou terminar a corrida. Mas ele machucou a perna, ficou ferido, gravemente ferido, não conseguia nem andar direito, mas foi. E ele não desistiu de jeito nenhum. E depois que todo mundo terminou a maratona, quase todo mundo ia embora, eles estavam limpando o estádio e chegou aquele homem correndo, se arrastando até cruzar ali, e aí chamou a atenção de todo mundo, a atitude daquele sujeito. E quando o jornalista perguntou para ele assim, por que ele não desistiu? Por que você não desistiu? Aí ele deu a resposta assim, o meu país não me enviou 7.000 quilômetros para começar uma corrida, e ele enviou para que eu terminasse a corrida. Foi uma lição de caráter daquele sujeito. E aí, queridos, a nossa vida cristã também não é sobre começar bem. Muitos começam bem. Aliás, começar é uma delícia. Sabia? Nossa, eu me lembro quando comecei, como diz os meus povos do passado, quando eu passei a crente. Já ouviu falar quando passou a crente? Alguém aqui já falaram de você assim, tal fulano passou a crente. Pois é assim mesmo. Quando eu passei a crente, na época, isso há 40 anos atrás, era eu, meu irmão era meio levadinho, assim, sabe, aí fazia as coisas que não devia.
E a minha mãe, quando eu cheguei em casa com a Bíblia debaixo do braço, minha mãe olhou para mim e falou assim: ué, seu irmão precisava ser crente, não era você. Então aquela coisa de que o pior é que tem que se converter, né? E não o miozinho. Miozinho por fora, né, gente? Miozinho por fora. Porque, como diz Jesus, por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Tem muito disso. Então, começar uma delícia. E quando eu comecei, mas que delícia, gente do céu. Aquele negócio de crente para mim foi assim parece que eu tinha encontrado tudo, né? De repente, comecei a descobrir que era a igreja metodista, e comecei a participar do louvor, e comecei, eu participava do louvor, minha esposa não acredita, mas eu participava do louvor. A esposa ela não acredita, nunca eu falo, mas eles participavam do louvor. É porque o pastor lá gostava que eu dirigisse o louvor, mas não que eu cantasse, não. E aí acontece, quando eu estava dirigindo o louvor, sabe o que dirige louvor? Essa coisa antes da música? Então quando eu dirigia louvor era legal, mas quando eu começava a cantar, eles cortavam o microfone meu. É uma coisa bem do capeta. Eles cortavam o microfone. Eu falava assim: não é possível, gente. Está de brincadeira comigo. Eu não vou mais fazer parte desse negócio do Ministério do Louvor, não, porque não é para mim. Aí saí e fui dar aula na escola dominical. Mas eu ia em tudo, até em reunião de sociedade de mulheres eu ia. Como que eu estava feliz da vida. Uma vez cheguei na reunião de sociedade de mulheres, parei na porta da igreja, a irmã Edna era uma pastora que agora aposentou, Edna Ruiz, lembra? Edna Ruiz foi ela, filha dela, que me levou para Jesus. Aí ela era presidente da sociedade de mulheres, eu cheguei na porta assim, fui entrar, ela: oi, irmão Fábio, tudo bem? Tudo bem. Então o que você veio fazer aqui? Não tem um negócio aí de confraternização aí das mulheres, coisa parecida? Aí ela falou assim: mas irmão, é para as mulheres. Aí eu falei: mas eu não posso entrar? Não, irmão Fábio, não é, você não pode entrar, é só para as mulheres. Então tá bom, então eu volto no culto dos jovens. Ela estava em tudo. Hein, Júlio? Era a belezinha que era. Então, começar bem é uma delícia, gente. Começar bem, todo mundo gosta. Mas é sobre terminar que a Bíblia fala. Não é sobre começar. E aqui Jesus, ele não foi até a cruz para que nós desistíssemos no meio do caminho. Ele foi para nos levar. Então, quando a caminhada ela fica pesada, a gente tem que lembrar uma coisa: há uma alegria posta diante de nós. E aqui, eu acho muito interessante que a Bíblia fala por 2 vezes sobre essa palavra proposta. É muito interessante. Ele fala em Hebreus 12:1, então espia assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Para um de nós. Segue a carreira que está proposta para você. E depois ele fala de Jesus, ele fala assim: Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então tem 2 propostas aqui colocadas nesse pequeno texto que nós lemos. E essa palavrinha, né, nos 2 casos são a mesma coisa. Não vou falar aqui o termo grego, que não adianta nada, ninguém vai saber nada. Então, mas essa proposta, ela significa assim: está diante de você. É uma proposta, é aquilo que está diante de você. Lá no grego, o prokiamai não é essa a proposta, mas tem algo especial para que está diante de você, que é uma proposta para eles. Então não é só isso, mas ela se refere a algo que foi colocado diante de alguém como um alvo a ser alcançado, né? Um alvo importante. Então, essa pequena palavrinha aqui há uma beleza nas 2 colocações que a gente não percebe direito se lê rapidamente. Então, essa repetição ela mostra assim: diante de nós está a corrida. E diante de Cristo estava a alegria para ele enxergar. Então, eram 2 coisas importantes da proposta. Então, aqui a Bíblia fala que nós agora precisamos olhar para Cristo. Por quê? Para nós, Deus tem uma proposta para você, para eu e você. Então, lembra que eu disse: começar bem, começar é uma delícia. Tudo é maravilhoso. Então, quando Deus te chama e me chama, Ele fala assim: então, eu tenho uma proposta
proposta para você correr. É feito. E Ele tem um para cada um de nós. É uma proposta boa. Olha que coisa boa. Uma proposta maravilhosa. Não sei qual que é. A proposta é o reino que Ele deu para nós e nós vamos entrar nesse reino. É uma coisa boa. Entrar naquele reino que Ele preparou para a gente. Você acha que isso é bom ou isso é ruim? Eu acho que é bom. Se eu estava andando de bike, eu sempre vou de bike lá para o Iara. Vou e volto. E aí, eu estava indo, tinha umas matagal morrendo, tinha bicho morto na estrada, tinha coisa arada. Aí comecei a pensar, nossa, tudo nessa vida passa, né? Tudo passa e passa rapidamente. Você lembra quando você tinha 15 anos? Não você que tem. Você e eu, né, que temos lá uns mais de 200 da vida, quando tinha uns 15. Passou depressa, você acha? Que beleza, como foi rápido, né? Tudo passa rápido, tudo morre, tudo se desfaz. A gente se desfaz, daqui uns dias nós nem seremos mais. A proposta é a seguinte, é que você vai ser além disso tudo. Você vai ter novidade de vida pela salvação que Deus deu a mim e a você. É uma coisa surpreendente. Tão boa a proposta que Deus tem para nós, que a Bíblia fala depois que lá que Jesus Ele suportou todo o sofrimento que Ele sabia que ia passar, por causa daquilo que estava diante dele, né? Diante de Cristo, já ele estava vendo a proposta, a grande alegria. E ele falou assim, para mim, este momento não interessa, vai passar. Mas o que Deus tem preparado para mim, dura para sempre. É outra realidade. Então não compensa. Não compensa desistir de nada, da vida que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Diga para o irmão do lado aí, não desiste, irmão. Não desiste. Nós perseveramos porque temos uma carreira a completar. Jesus perseverou porque tinha uma alegria a alcançar. Ele já via. E olhando para ele, encontramos forças para continuar. Então, a Bíblia em Hebreus 12 está dizendo, viram lá atrás os heróis da fé? Todos eles que eles fizeram? Então, segue o caminho deles. Agora, para você ficar firme, olha para ele. Olha para ele, que é segurança. Né? Então, outras palavras, aqui o texto ensina a gente que como a gente enfrenta a vida depende do que está, como você encara essa proposta. Porque quem enxerga apenas as coisas do presente, o sofrimento do presente, as dificuldades do presente, as dores do presente, desiste. Mas quem vê o propósito, persevera. Não é? Então esse é um propósito que Deus tem para nós, o propósito de olhar firmemente para Ele. Sempre, né? E ficar firmes. Vai, irmãos e irmãs? É ficar firme, tranquilo, firme na presença de Jesus. Então, pessoas que terminam bem, lembra que eu disse, começar é fácil, terminar que é o X da questão. Às vezes eu falo que tem crente quarto de milha. Gente, está um cheiro de pipoca maravilhoso nesse lugar. Ô Jesus, está até difícil de concentrar. Eu nunca cheiro nada, agora estou cheirando. Ó, cheiro de pipoca. Está cheirando? Hã? A fumaça lá está pegando firme. Mas, gente que termina é gente que corre com perseverança. Olha o que diz aqui, vamos voltar em Hebreus 12, 1. Diz assim, olha, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira proposta para nós. Esse é o incentivo da palavra de Deus que fala que a gente deve terminar e correr com perseverança. Sempre. Essa nuvem de testemunha que ele diz aqui não é uma plateia que fica assistindo a gente.
e nem uma plateia também celestial, como alguns dizem, mas o testemunho daqueles que provaram que é possível viver pela fé. Esse é o testemunho. A grande nuvem de testemunhas, quem são? Abel, Moisés, Isaac, Jacó, Raabe, toda essa gente, Moisés, e depois Hebreus lá 11 fala também, de modo bem curtinho, Gideão, Sansão, alguns lá que ficaram firmes. Então, a Bíblia está dizendo, essa nuvem de testemunha é essa gente da fé, que está torcendo por nós, sabia? Torce por nós. Está torcendo para o Brasil? Sofreu sexta-feira? Sofreu, sou. Tem um irmão que falou assim, não assiste porque eu perigoso dar infarto, fico muito aflitivo. Ih, está feia a coisa. Aí chega isso, né? Mas cuidado, a Alemanha foi 7 outra vez, Jesus Cristo. O negócio de 7 da Alemanha não dá muito certo, né, irmão? Mas a gente torce, né? Torce, viu? Tem um videozinho que correu aqui, quando fez um gol aqui, a galera que quase destruiu a igreja. Quase destruiu o salão ali, tanto que foi. Né? Vai. Gol, isso aqui, vai. Tinha um molequinho aqui, o cara ia chutar, ele chutava junto. Como é que chama o rapazinho? Ninguém sabe, né? Hã? Acho que é isso aí, né? Jorge? O cara ia chutar, ele chutava junto. Falei, Jesus, amado, que belezinha, esse torce mesmo, né? É que é a torcida. Mas essa nuvem de testemunho que a Bíblia diz é a mesma coisa. É a torcida dos santos de Deus que venceram por nós. Sabia? Sabia que tem uma multidão de testemunhas torcendo para que você termine bem? Sim ou não? Se não, agora sabe, né? Tem uma nuvem de testemunhas dizendo, vai Marcelo, vai Ulisses, vai Oswaldo, vai Mário, vai dar certo, não desiste, de repente você erra o gol, ele fala, não, fica tranquilo, vai de novo. Vai, a nuvem de testemunha que faz coro por mim, por você. Isso é bom, né? Então quando pensar em desistir, você pensa, tem gente, tem santos de Deus torcendo por mim, né? É possível. E esses homens da fé, mulheres da fé, os heróis da fé, enfrentaram também perseguições, perdas, enfrentaram fracassos, incertezas, muitos foram cerrados ao meio, por causa de Cristo, mas eles permaneceram firmes, por quê? Tinha uma proposta na frente, irrecusável. Olha, podem te oferecer o que for neste mundo, nesta terra, não vale a pena. Aqui tudo termina. Ladrão rouba, traça, come tudo, a ferrugem corrói, a gente acaba. Não é verdade? É assim. Por isso que a gente tem que viver um dia de cada vez, amém? Uma hora você acerta. Alguém disse isso, é verdade. Vive um dia de cada vez, uma hora você acerta. Mas vivendo um dia de cada vez, perseverando. Porque a proposta será dada. Nós seremos recompensados. Amém, irmãos? Você crê nisso, querido? Eu creio nisso aí, viu? Puxa vida, eu queria que o mundo acabasse hoje, para não sair dessa mensagem aqui, a gente já fosse para a proposta. Já recebêssemos o prêmio da proposta. E é isso que a Bíblia diz para nós. Ela fala sobre abandonar pesos desnecessários. Olha, eu falo aqui, rodeados de tão grande nuvem de testemunhos, deixamos todo o peso, embaraço, o peso que tão de perto nos rodeia, o peso que não atrapalha a corrida. Que são esse peso? Né? São os hábitos que nós temos, as distrações que nós temos, o pecado que às vezes a gente fica lambendo o pecado. Deixa de lado, não anda pesado. Tudo que é errado é pesado, tudo que é pecado é pesado, livra disso. Não faz falta para o Filho de Deus e para a Filha de Deus, não é verdade? Tudo que não é de Deus, que Ele não tem para nós, não faz falta para a gente. Não faz a menor falta.
tem que deixar o peso. O John Stott é um sujeito que gosta muito de ler, maravilhoso, pastor, que morreu alguns anos atrás. Nos livros que ele escreveu, ele falou que nós somos peregrinos, e os peregrinos não andam com mochila muito pesada, porque está na hora de vazar. Não anda com a mochila cheia. Tira a mochila. Tira da mochila, coisa pesada. Tira das costas, coisa pesada. Tira de trás, coisa pesada. Deixa leve. Não adianta, não precisa. Né? Pecado, essas coisas todas que a gente fica enfiado, não deixa de lado. Não compensa. E a perseverança é isso, irmãos e irmãs, a capacidade de continuar quando seria mais fácil desistir. Quando você chegar no ponto de desistir, não desista. Fica firme, ore, vá dormir e se acorda melhor. Mas nunca desista. Amém? Não é assim? Não desista nunca. Não vale a pena. Tem coisas que a gente faz na loucura que se torna uma solução definitiva para um problema que poderia ser temporário. Não é verdade? Às vezes você chuta o pau da barraca para alguma coisa, às vezes você fica nervoso, ou você destrói coisas na loucura, e destrói, mas se você tivesse um pouco mais de paciência, tudo teria dado certo. Então tem coisas que não vale a pena. Se Deus tem uma proposta para você e para mim, Ele diz, você tem que ficar firme. Amém, queridos? É assim que a Bíblia fala. Então é importante a gente pensar. O que é que tem roubado a sua energia espiritual? Pensa nisso. Veja o cansaço do momento, ou o pecado. Deus não chamou você para dar uma arrancada, Deus chamou você para ir, começar e terminar. Tem um cante, um hino que fala, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que correm junto ao Senhor. Essa é a música? Não com essa voz, né? Não é do forte a vitória, nem dos que correm mais rápido e melhor, mas dos fiéis e sinceros que correm junto ao Senhor. E o Senhor corre no passo dos velhos, das crianças e do gado. Você sabia disso? Quando Moisés estava indo, Deus falou para ele, não filho, não vai correr não, corre não tem pressa não, é vocês que têm pressa, eu não tenho pressa. Deus fala para a gente até hoje isso, você tem pressa, eu não tenho. Nós temos pressa, Deus não tem, Ele fala para nós isso sempre. Ele falou para Moisés, Moisés, vai devagar, não tenha pressa, você está apressado, eu não estou apressado. Se você soubesse que vai demorar 40 anos o negócio, você não ia mais devagar. Aí ele falou, vai no passo das crianças e do gado, degavar. Tinha irmão que falava lá em Curitiba, Guarapuava, que ia falar assim, daí Camarguinho, como é que vai? Ele dizia, ô pastor, degavar sempre. Eu falava, degavar, esquisito. Aí aquilo ficou na minha cabeça, sempre degavar. Pastor, degavar sempre, é isso, Camarguinho, degavar sempre. Vai que você chega. Então, irmãos e irmãs, é importante a gente refletir o que tem drenado a nossa vida espiritual, que tem tirado o vigor. Tem que pensar com sinceridade os pecados que são recorrentes em nossa vida e a gente não deixa, e tratar com seriedade, cortar, buscar superar vícios, pecado, as coisas que nos atrapalham a vida. Não é porque Deus quer que você não faça, porque, não pode fazer, não é isso não, Ele quer que você viva bem, é por nosso bem, e não permitir que nada nos tire do caminho da proposta, amém? Glória a Deus, ficar feliz? Glória a Deus, Ele dá força para nós. A segunda coisa, as pessoas que terminam bem, mantêm os olhos em Cristo, só nele. 12:2, Hebreus 12:2, olha que coisa linda. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, está sentado à direita do trono de Deus.
olhando para Jesus, olhando para Ele, olhando para Ele. Eu vejo lá em casa que a gente, as meninas, até eu, tal, não sei o que, fica acompanhando algumas pessoas famosas, a gente gosta de ver uma pessoa famosa, né? Inspiração, né? Se perguntaram para assim, quem que é o seu jogador que você mais admira? Eu admiro o Ronaldo, o 7. Sim? Maravilha? Tem figurinha do 7 lá no seu álbum? Não pegou? Oxe, dá para ele a figurinha do CR7. Por quê? Porque a gente gosta de observar, ver, não por o que ele joga, mas pela disciplina que ele mostra, que tem. Mas é legal, a gente procura, né? Para se inspirar. Para que seja então, irmãos e irmãs, Jesus, aquele que a gente está olhando para se inspirar. Perfil Jesus, o perfil de Cristo, o perfil, quem é Ele, o que Ele fez, o que Ele falou, como Ele pode fazer por nós, o que Ele é por nós, o que Ele pode fazer pelas nossas vidas, e eu quero saber de Jesus, quero saber sempre de Jesus. É este, porque Ele é o autor e consumador da fé, é o autor porque iniciou a obra da salvação, e é o consumador porque Ele vai nos levar, está nos levando à perfeição. Sabia? A gente é ruim, não é? A gente é ruimzinha. Mas olha, eu tenho certeza que em Cristo já está um pouquinho melhor. Sabia? Quem percebeu isso no cônjuge, no filho, percebeu? Está ficando melhor. Porque Jesus, Ele se encarrega de fazer a obra, porque nós não podemos. Nós nos dispomos. Mas Ele termina, Ele consuma a fé. Porque nos levará à perfeição. Jesus não ignorou o sofrimento dele da cruz, ele sentiu dor, suportou vergonha, suportou tanta coisa que você já sabe de cor e de lembrança, enfrentou rejeição, tudo, mas ele ficou firme. O que sustentou Jesus? O final da proposta, o prêmio, a alegria que lhe estava proposta. Ele não tem problema, vai aqui mesmo, vai, eu vou fazer o que o Pai mandou eu fazer, e vai ser difícil mesmo, mas eu vou fazer. Ele fez, porque ele tinha na frente o final da sua proposta. Ele enxergou, além do Calvário, ele enxergou o monte da ressurreição. Nós também somos assim. Nós não podemos ficar enxergando só o sofrimento e a luta, nós precisamos enxergar além, enxergar a alegria que está proposta para nós, não é verdade? É lá amanhã, Jesus viu a manhã da ressurreição, Ele viu a redenção do seu povo, nós, se eu for eles, João 12, verso 24 diz, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só, se morrer, dá muito fruto. E ele falou, então eu vou morrer, para que haja muitos frutos para o meu Pai, e para que haja uma grande família. É por isso que ele fez isso. Sempre tem algo melhor. Tudo aqui é passageiro. O que sustentou isso? É isso que a gente vê que Jesus fez. Então, queridos, a gente não deve interpretar sempre a vida apenas como base nos acontecimentos do momento, mas sempre olhar para frente. Certo? Olha para frente, porque a gente tem uma tendência a ficar olhando. Sabe o cavalo, tem aquela coisa na frente dele? Aquele tampão? Como é que chama, Luiz, aquele tampão? Cadê os? Tapa-olho do cavalo? Cabresto. É cabresto, acho que agora certo é o cabresto, né? Tapa, é tapa mesmo. Tapa, cabresto. A gente fica assim, cabrestado. Cabrestado, só enxerga ali o sofrimento presente. Só enxerga o nosso umbigo, nós somos os únicos que sofrem, o único que tem problema, o único que passa dificuldade, somos os únicos que estamos na situação difícil, somos os únicos só, meu Deus, o que será de mim, coitadinho de mim? Não é assim, a gente deve olhar para frente, e saber que sempre tem coisa melhor. Deus nos chama para olharmos mais na amplidão, além das circunstâncias e tudo mais, porque sempre há algo melhor preparado por Deus na nossa frente. Amém, irmãos? Diga assim, sempre tem algo melhor preparado por Deus à minha frente. Você crê nisso?
Vai tirar de letra essas penduricalhas que vocês têm aí, né? Vai tirar de letra, né? Vamos orar a Deus. Orar, que Deus é assim que faz com a gente. Então, não fica olhando na sua vida só porque acontece agora. Agora vai passar, amanhã já não é mais. É engraçado que Deus dá uma experiência boa para a gente. Esse dia eu conversava com o pastor. Quanta coisa terrível que nós passamos. Terrível. Aí olha para trás, tudo passou. Tudo acabou, já foi, anos e anos e anos passou. Então, quando vem uma coisa terrível agora, eu me lembro, isto vai passar. Nem me desespero mais. Dá aquele piti, né? Momentâneo. Mas passa rápido. Passa ligeiro. Não, vai passar. Daqui a uns tempos ninguém lembra mais. Eu sempre digo, seja fracasso, seja sucesso, tudo passará. Tudo já era. Então não fique pensando assim. Quando as circunstâncias ficarem difíceis, olhe para o autor e consumador da sua fé. Quem é? Quem é? Quem é? Aí, Jesus. É Ele. Não é? É isso que ele fala. O apóstolo Paulo dizia assim, em Romanos 8,18: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória de ser revelada a nós. O apóstolo Paulo lá em Romanos entendeu tudinho. Por isso que dá até para acreditar que ele escreveu lá em Hebreus, mas não vai ser. Mas é mais ou menos isso aí, pessoal. O tempo presente, não importa. Olha que coisa mais linda. Porque eu tenho certo que os sofrimentos de agora não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada para nós. Não pode ser comparada. Olha que coisa. Lembra quando você falava assim para a pessoa assim, que conversava com você? Nem se compara. A gente falava isso direto, né, Baruch? Nem se compara. Aqui, o arroz lá da marmitaria. E olha o arroz da Baruch, nem se compara. Porque da Baruch é muito melhor. Tá 5 Hebrão. Vai ficar de bem com todo mundo, né? Vai ficar de bem com todo mundo, nem se compara. Tudo igual, é a mesma qualidade. Nem se compara. E é por isso que a gente anda e precisa andar com a intimidade com Deus, olhando para Jesus, uma intimidade gostosa, de saber que Ele fala conosco, Ele nos anima. Quando a gente olha para Jesus e anda com Jesus e ora a Jesus, Ele nos anima. Nos anima. Achei uma frase de um livro que eu estou lendo, do Eugênio Peterson, que é o livro Como é este livro, uma frase que eu li hoje, que eu fiquei assim, meu Deus. Ele escreveu assim: precisamos buscar intimidade com Deus para que Ele fale conosco e nos traga segurança. Agora presta atenção, você não pode ouvir Deus falar com a outra pessoa, só consegue ouvi-lo quando Ele fala com você. Capite? Você não pode ouvir Deus falar com a outra pessoa, você não escuta. Mas você só pode ouvir quando Ele fala com você. Olha que coisa. É quando Ele fala com você. Ele falou com o João, não, falou com o João, mas só ele escutou. Eu não escutei nada, eu não entendi nada, nem é para mim isso. Ele falou com o João. Você não ouve. Quando Ele fala com você. Aí você ouve perfeitamente. Por isso eu quero que Deus fale comigo. E eu creio que você queira que Deus fale com você. Amém? Aí como é que Deus fala? Filho, só pede para Ele falar com você e vamos encerrar a conversa. Né, Jesus? Só pede que Ele vai fazer. Não vou te explicar como Ele fala. Fala de muitas maneiras. De muitas maneiras. Mas não se esqueça disso. Não fique dependendo do outro. Não, o outro você não escuta. E é para o outro, não é para você. Você só vai escutar quando Ele falar com você. E olha aqui, uma última coisa linda que esse texto traz aqui para nós, é que pessoas que terminam bem não desanimam diante das provas. Olha Hebreus 12, versículo 3. Considerai, pois, atentamente
aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Olha, a Bíblia fala, considerai, considere, isso significa refletir profundamente, pense bem, atentamente naquele que suportou tudo. Porque quando o desânimo bater a nossa porta, a gente deve meditar em Cristo, considerar a Ele, considerar nele. Ele foi traído, ele foi injustiçado, ele foi abandonado, ele foi humilhado, mas permaneceu fiel à proposta que estava na frente dele. Lá em Hebreus 4, versículo 15, fala assim, que nós temos um sumo sacerdote que, como nós, padeceu por todas as coisas, tudo que você sente, ele sentiu. Por isso que a nossa vida com Jesus não é uma vida qualquer, porque todos os outros tipos de fés, eles têm alguém que você tem que alcançar, e aquele alguém nunca desceu, só exigiu. Mas a nossa fé, Jesus não, ele desceu, ele se tornou carne, para que quando você chora, ele sabe o que é chorar, porque ele chorou. Quando você está desanimado, ele sabe o que é desânimo, porque ele desanimou. Quando você for traído, ele sabe o que é ser traído, porque ele foi traído. Ele sabe a dor que está no seu coração. Quando você vê que ele ficou indignado, ele sabe o que é ser indignado, porque ele se indignou grandemente. Quando você vê passar por qualquer situação, agora as alegrias, ele sabe o que é ser alegre também. Ele sabe o que é festar, ele sabe o que é gostar de ser satisfeito. Nem falo feliz, porque felicidade é um termo que não existe mais. É de acordo com cada um e ninguém sabe definir o que é isso. Mas é satisfeito. Ele sabe o que é ser satisfeito também. Ele sabe o que é o amor do Pai, ele sabe tudo. Tudo que você passar, fala, Jesus, o senhor já passou o que eu passei? Sim, pode ter certeza. A Bíblia diz, ele passou por todas as coisas. Ele foi tentado em tudo, sem pecado, mas foi tentado em tudo, assim como nós também somos, não é? Ele foi isso, então é isso que ele faz. Então é que a Bíblia fala para nós, o maior perigo não é o sofrimento só em si, mas permitir que ele esgote a nossa alma, a ponto de perdermos a esperança. Por isso que a Bíblia fala assim, no versículo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Não é? Ele fala assim, que não deixe nada esgotar você, porque a contemplação, manifestação divina, dá um glória a Deus, irmão, funciona, porque a manifestação dele é graciosa, poderosa, contemplar Jesus, sempre, né, por nós. Então em momentos de exaustão que a gente passa, é fundamental evitar decisões definitivas. Nunca tome decisões definitivas, porque você não sabe nada. Tem um autor que fala, que eu gosto tanto de ouvir ele falar, ele fala assim, quem tem convicção, lê pouco, entende pouco. Acho muito legal isso. Quem tem muita convicção, lê pouco, entende pouco, porque o sábio diz, eu não posso ter convicção de nada, porque eu não posso saber de coisa nenhuma, porque quem sabe o quê? Então não toma decisão definitiva, você não sabe. Já pensou? Você está lá na vida cristã, alegre, feliz, ou está passando por dificuldade, e entre as dificuldades, entre as provas, uma prova atrás da outra, você fala assim, vou largar tudo, vou desistir de tudo, vou para a coisa errada. E aí a multidão lá em cima, está lá, como é que está a multidão? Vai, não. Aí você vai lá e faz, aí a grande nuvem de testemunho diga, fez. Mas às vezes a multidão fala assim, estou torcendo por você, não tome a decisão definitiva, você está quase lá. Aí a gente usa aquela expressão, o sujeito morreu na praia, lembra? Às vezes é assim mesmo, vai, você vai vencer, daí você joga tudo por água abaixo, quase venceu, por isto você não venceu, mas a bênção estava chegando, o anjo voltou com a bênção, carimbou, entrega devolvida, o abençoadinho desistiu.
A entrega é devolvida. Não vai receber a bênção, devolveu. Não recebeu, porque estava quase lá. Desanimou. Então, a gente tem que fortalecer a mente e o corpo para ficar importante e alimentar-se com a palavra de Deus e olhar para Jesus. Lá Isaías capítulo 40, verso 31. Quem lembra de cor? Lembra? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Olha sempre para Ele, porque a vitória é certa. Não é? Não é em qualquer contexto que a gente fala que a vitória é certa, mas nesse contexto é verdade, a vitória é certa. A proposta de Deus é irrecusável, gente, sabia? Ele não promete ausência de sofrimento, ausência de cruz, mas Ele garante a presença de Cristo conosco. Aleluia! Vocês estão aí? Ele garante a presença do Salvador em nossas vidas. Então, de novo. Ele garante a presença do Salvador na sua vida. Oh, coisa boa! Não oferece um caminho sem lágrimas, mas uma esperança que transforma as lágrimas em perseverança. Que coisa boa. Porque quem constrói bem a sua carreira na fé, olhando para a proposta que Deus deu, ele desenvolve características maravilhosas. Ele corre com perseverança, vai sempre, ele mantém os olhos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e se recusa a se entregar ao desânimo. Esse tempo de Copa do Mundo eu acho interessante, eu gostei da época de trás. E outro que eu admiro, está tudo Ronaldo CR7 e o Ronaldão aqui. Ronaldão é Ronaldão, né? Mas o Ronaldinho Gaúcho também é gente boa, né? Mas o Ronaldão, o fenômeno, antes da Copa de 2002, o povo dizia, foi-se. Se quebrou, se arrastou, não é? No auge da carreira, não dava mais nada. E entre lá, nos anos 99, 2000, antes da Copa de 2002, ele sofreu lesões graves, passou por cirurgia, longo período de recuperação, ouviu de tudo quanto é lado que ele já estava acabado. Que nem a gente fala do Neymar, né? Vamos se arrepender, né, irmãos? Vamos desejar bênção para o Neymar, coitadinho. Está querendo levar nós para a vitória e a gente fica falando mal do abençoado. Vamos orar pelo Neymar, nossa próxima oração. Concorda? Não é nada demais, né? Orar pelo Neymar, né? Não ora por ele. Falava tudo isso dele. Mas foram meses, fisioterapia, lágrimas, perseverança e tudo. Não desistiu. Ficou firme, não desistiu. Falou, eu vou, vai dar certo. E lá naquela Copa de 2002, ele fez 8 gols na Copa. E no último jogo contra a Alemanha fez 2. Por isso é um fenômeno. Não desistiu. Porque na frente dele tinha uma proposta. Qual era a proposta? Qual era a proposta? Qual era a proposta? Ganhar a Copa, gente. Queria ganhar a Copa. Queria porque queria ganhar a tarde da Copa. Ganhou a Copa. Mas as propostas do mundo passam depressa. Acabam a Copa, já ficou velha. A hora que a gente parar de festejar, o Hexa já ficou velho. Já queremos outra coisa. Tudo acaba. Comprar um carro novo, acaba. Uma casa nova, bonita. Daqui a pouco você já está enjoado dela. Comprar uma fazenda no sítio, daqui a pouco já está dando trabalho. Vou ter 2, 3 filhos, só dá trabalho esses black. Vou casar, mulher maravilhosa, que satraste, não sabe do meu pé. Não é você, não. Fique tranquila. Não é verdade? Tudo acaba. Mas irmãos e irmãs, Jesus está dizendo para nós assim, olha,
tem uma proposta para vocês que não vai perder o brilho, o gosto, o sabor. É uma proposta para sempre, que vai te tornar satisfeito para sempre. Olha, eita, fubá. Para sempre. Isso. É aquela proposta. É aquilo que Deus tem para nós. E nada vai nos fazer desistir. Pode vir o que vier, nós vamos ficar firmes. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos orar a Deus? O que é que está fazendo você olhar para os lados? Qual a proposta que estão te dando desse mundo? Ou talvez é o que é que está fatigando a sua alma? O que é que está fatigando a sua alma? Desmaiar em vossas almas. O que é? Não vale a pena. Deus olhou para você, chamou você aqui hoje, nesse dia de chuva, para você não sair de casa, mas você veio para olhar para você e dizer: filho, fique firme, porque a proposta que eu tenho para você tem um prêmio maravilhoso para a sua vida. Não desista, porque tem uma multidão de santos lá em cima, dizendo: vem, 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 vai, você vai vencer. Amém? E nós vamos orar por isso. Deus nos abençoar. Fecha teus olhos, irmãos e irmãs. E vamos orar. Vamos renovar as nossas baterias espirituais, colocando diante de Deus o que é que Ele precisa fazer em nossas vidas, para que nós fiquemos firmes, sem desanimar.